que vamos! Vamos entrando que já começamos! Vamos chamando todo mundo! Essa é a nossa trilha, hein? Ó, já clica no aviãozinho, vai chamando geral. Começamos em 1 minutinho e alguns segundos. Vem aqui dar bom dia, amor. Boa noite, né? Estamos de noite. Boa noite. Muito boa noite, galera. Hoje é dia de recorde, amor. Estão perguntando. Estão perguntando se hoje é dia de recorde. Hoje estamos com tarantas também. Cadê? Daqui a pouco ele vem. Estamos entrando, chama todo mundo, já começamos. Os cachorros estão fritando. Aqui, ó, a loucura. Doidões. Mais 30 segundinhos e começamos! Cara, hoje tá irado. Animal. De verdade, animal. Vamos que vamos! 15 segundinhos e começamos. Todo mundo já tá com bucha. Todo mundo com seu drink favorito. E boa noite, primos e primas. Estou muito ansioso. Hoje é o nosso segundo dia do desafio. Cara, temos 21 dias pela frente, né? Agora temos 20 dias pela frente, né? Hoje é o segundo dia. Ontem colocamos todas as regras na mesa, tudo que a gente pode e não pode fazer ao longo desses 21 dias. E hoje a gente vai entrar com um pouco mais de profundidade, tá? Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês a única coisa que eu peço, que é compartilhar essa live, né? Então clica aqui no aviãozinho, ó, que tá aqui. O aviãozinho eu vou compartilhar junto com vocês. Vou mandar para as 10 primeiras pessoas que estão aparecendo aqui, que são as pessoas que eu tendo a interagir mais. Mandei para essas pessoas. Vou mandar a maçãzinha aqui no chat. E é isso, gente. Compartilha essa live então com 10 pessoas e bota a maçãzinha aqui no chat. Lembra das nossas regras, a maçãzinha é o grande símbolo que a gente tem e a lâmpada é aquele símbolo de quando vem um grande insight. É tipo, pum, apareceu um insight, botem a lâmpada aqui, tá? É isso que significa. Então eu vou abrir o chat às vezes, vou fechar às vezes, vou nessa dinâmica. Chip, para! Gente, meu Deus, vocês não têm noção. Ontem o Tarantas, ele tava no quarto, tava fechado no quarto ali, né? Hoje ele tá aqui, mas junta ele com o Chip e eles querem acabar com a gente. É muito difícil. É uma quadrilha. Aqui, ó. Puta que pariu. Vocês param? Ô, amor, preciso da sua ajuda aqui. Eles ficam pegando fio aqui. Ó, vamos começar. Mandamento do dia. Hoje é o segundo mandamento das leis do legado, tá? E o mandamento, olha só, ele é possivelmente o mandamento mais poderoso para mim. E que provavelmente vai se comunicar com vocês também, tá? Daqui a pouco eu vou fechar os comentários. O mandamento é o seguinte: o tempo é o juiz dos humildes e o carrasco dos arrogantes. Olha só. O tempo é o juiz dos humildes e o carrasco dos arrogantes, tá? Então, isso daqui se aplica em vários momentos da minha vida, vários momentos da minha vida, e se aplicou a vários momentos da vida de grandes investidores, de grandes empresários, de grandes personalidades, tá? Eu vou contar só um muito rápido aqui, que é um que eu lembro que é mais recente, que é o Warren Buffett. Buffett é o maior investidor de todos os tempos para mim. E ele é um cara que, porra, ele tem 90 anos de idade. E com 90 anos de idade, gente, olha só, ele foi julgado por diversos momentos, tá? Em vários momentos você teve gente que falava que ele estava louco, que ele estava velho, que ele perdeu o brilho, que ele não sabia mais investir, que ele não sabia nada, tá?
Amor, põe o carregador, por favor. Warren Buffett, ele tem 90 anos, mas em 2000 ele foi mega julgado. Até puxei umas manchetes. Olha só. Em 2000, ele pegou e saiu uma notícia, né? Que era assim, what's wrong, Warren? Assim, o que tá errado? O que tem de errado, Warren? E ele tava lá, tava todo mundo julgando ele. Por quê? Porque ele não tava com um rendimento tão grande. Aí em 2008, perguntaram de novo, Warren Buffett estaria perdendo o seu toque? Então, ao longo da história, várias vezes as pessoas se questionaram e questionaram Warren Buffett o tempo todo. Só que, qual que é o negócio disso? Um monte de gente arrogante, e hoje tem vídeo na internet de gente falando assim, eu sou melhor que o Warren Buffett, eu sei mais que o Warren Buffett, tem um monte de gente falando isso. E o Warren Buffett está lá quietinho na dele, na mesma rotina todo dia, lê o jornalzinho dele, pega o McDonald's, pega uma coisinha assim e tal, vai lá evoluindo, crescendo, e ele está ganhando dinheiro, ele é um dos homens mais ricos do planeta. E os arrogantes, que julgaram ele várias vezes, quebraram e perderam dinheiro. E por isso que na sua vida isso vai acontecer várias vezes. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que no curto prazo parece que a gente está sempre errado. No curto prazo parece que a gente está sempre errado. Olha que louco isso. Por quê? Eu vou lá, monto minha carteira de investimentos, o portfólio que eu aprendi a construir o portfólio. E aí tem um cara aqui que fala, nossa, eu ganhei muito dinheiro. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu ganhei muito dinheiro. E você fala, pô, tá todo mundo ganhando menos eu? Não, não é isso. É porque quem não está ganhando dinheiro não está te falando. Porque o cemitério dos perdedores é silencioso. Quem está perdendo não fica contando vantagem. Geralmente é isso, né? Isso é um grande problema, te dá um grande viés. E você geralmente faz cagada. Porque você pensa assim, se está todo mundo fazendo e todo mundo ganhando menos eu, então é melhor eu tentar fazer o que está todo mundo fazendo. Mas não é o que todo mundo está fazendo. É o que uma grande minoria está fazendo. Mas no longo prazo, quem se expõe com muito risco a uma coisa, ganha muito hoje e perde muito amanhã. Tá? Geralmente é isso. Então, falta muito para essas pessoas elas chegarem a algum lugar no longo prazo. Porque no longo prazo, o tempo é o juiz dos humildes. Para mim, o tempo é a balança da justiça. Então, não se preocupe. Não pense a curto prazo. O tempo está sempre a favor dos humildes. Mas, por outro lado, o tempo ele é sempre o carrasco dos arrogantes. Porque o arrogante ele fica tão cego achando que ele sabe tudo. Tem alguém assim no seu escritório? Aquela pessoa que acha que sabe tudo? Às vezes a pessoa acha que sabe tudo, ela fica muito arrogante. Às vezes só porque ela, sei lá, às vezes porque ela acabou de ter uma grande vitória. E aí ela fica lá se achando e fica super arrogante, mega arrogante. E aí ela te incomoda, não é? Mas você não deve se deixar incomodar por um arrogante. Porque o arrogante ele comete grandes erros, erros que ele não percebe que está cometendo. E no longo prazo, ele fica no caminho. E você nunca mais vai ouvir falar do arrogante. Porque o arrogante, ele tem uma barreira aqui na frente. Por quê? O arrogante só é arrogante porque ele acha que sabe tudo. E ele não sabe tudo. E ele só acha que sabe tudo porque não tem conhecimento suficiente. Entende? Então, esse que é o grande ponto. Então, por isso que eu digo que o tempo é o juiz dos humildes e o carrasco dos arrogantes. Esse é o nosso segundo mandamento. E guarde isso no seu coração, na sua vida. Tá? Porque no longo prazo é isso que você vai perceber diferente entre quem conseguiu chegar lá e quem não conseguiu. Tá? Quando a gente fala do investidor, gente, me perguntaram hoje qual que é a diferença do investidor profissional e do investidor não profissional. Para mim, a diferença não está na rentabilidade, por exemplo. Olha que louco, não está na rentabilidade. A diferença está no ego. Está no ego, sabe por quê? Porque a maioria dos investidores profissionais não ganham dinheiro. Olha isso, não ganham dinheiro. A maioria dos investidores profissionais não ganham dinheiro. Então a pergunta certa seria, qual a diferença entre os investidores que chegaram lá no longo prazo e os que não chegaram? Tá? A única forma de escapar do abismo é ser humilde o suficiente para reconhecê-lo. Entende? Então a humildade ela é a chave do conhecimento. Tá bom? E vamos lá. Esse é o mandamento de hoje que eu queria passar para vocês. E eu quero passar a primeira regra do jogo para vocês. Lembra do desenho de ontem? Né? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês. Ó. A gente criou o desenho ontem que é a arquitetura de todo o desafio. Tá? Vamos ver, dá para ver? Ó, essa é a arquitetura de todo o desafio. Beleza? A gente tem aqui as regras do jogo. A gente tem as regras do sucesso. A gente tem a regra de ouro. A gente tem as finanças pessoais, investimentos e negócios. Isso daqui é o que constitui o legado. Beleza? E existem 7 regras do jogo e todos vocês que perceberem essas 7 regras e conseguirem incorporar elas dentro de vocês, vocês terão vantagens competitivas.
Porque todo mundo que errou na vida, que fracassou grande, feriu, desrespeitou, negligenciou alguma dessas regras do jogo. E hoje eu vou passar para vocês a primeira regra do jogo, uma das mais importantes de todas, tá? Então ao longo dos dias a gente vai preenchendo essa estrutura do legado. Então veja que ali na regra do jogo, existem 7 regras, a gente vai começar com a primeira hoje, ok? Então apaguei isso aqui. Aliás, antes de eu dizer qual é a primeira regra, deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui conseguiu construir um grupo no WhatsApp? Não quem conseguiu me adicionar. Quem aqui construiu um grupo no WhatsApp para poder acompanhar o desafio? Me diz aí. Comenta aqui, tá? E eu quero saber quem construiu o grupo, porque eu quero saber, a galera que está engajada, eu quero saber quem está no seu grupo, se você está fazendo isso daí, quero saber se você está compartilhando todos os conteúdos do seu time. E eu quero também saber, antes de eu compartilhar a primeira regra do jogo, quem conseguiu resgatar o primeiro mapa mental, a primeira página que eu disponibilizei para vocês, tá? Olha só, a primeira, cara, é uma obra de arte isso. Olha o que a Mieko fez. Isso que vocês estão vendo agora é a primeira página do nosso livro, o livro que a gente vai construir ao longo desses 21 dias, tá? Essa página foi feita com muito carinho pela nossa ilustradora, nossa artista do time, que é a Mieko, tá? Para você receber isso daí, é só você mandar mensagem para o nosso WhatsApp lá, tá? Ó, muita gente com o grupo, ó, Jonatas, ativamente, legal, Dolinho, muita gente, muito legal, muito legal. Então vamos lá. Ó, aliás, sabe o que eu acho interessante? Tem muita gente, olha só, tem muita gente na live agora, e eu vou chamar umas pessoas daqui a pouco, que eu quero fazer algumas perguntas sobre legado, conversar uns 2 perguntas sobre legado para algumas dessas pessoas. Então vocês vão ver uma dinâmica que eu vou chamar algumas pessoas aqui na live, tá? Para dar um oi, para perguntar qual que é o legado que essas pessoas querem deixar, tá bom? E é isso. Vou convidar algumas pessoas ao longo da live. Bom, amor, posso passar aqui, porque eu estou parecendo o João Kleber, né? Posso passar aqui a primeira regra do jogo para as pessoas? Vamos lá, então. A Cá liberou. Então, vamos lá. Primeira regra do jogo. Intrepidez. Olha o Luciano Huck aí. E aí, Luciano? Intrepidez. Essa é a primeira regra do jogo. Aí você pensa, o que é intrepidez, né? Você já ouviu falar nisso? Se você nunca ouviu falar em intrepidez, deixa um comentário aqui. Porque esse pode ser um conceito novo para você. E talvez esse possa ter sido o grande motivo do porquê que você, às vezes, sei lá, não conseguiu alguma coisa na sua vida. Intrepidez é a primeira regra do jogo, que tem que ser respeitada. Só que se você nem sabe qual é a regra, como você vai respeitar? Como você vai deixar um legado se você nem sabe qual é a regra, tá? E a regra é intrepidez. Vamos dos extremos aqui. Essa regra foi aprimorada. Por quê? Porque eu li a Bíblia, eu li o livro dos Provérbios, li a história de Salomão e ele falando sobre ganância. E ganância é uma coisa ruim. Ganância é uma coisa ruim, tá? No longo prazo, a ganância vai acabar com você. E a ganância, ela vai te consumir e você vai perder dinheiro e vai perder tudo. No longo prazo. Mas se a ganância é uma coisa ruim, então será que o oposto da ganância é uma coisa boa? O que você acha? Se a ganância, vem cá pertinho. Se a ganância é uma coisa ruim, o oposto de ganância é uma coisa boa? Acho que não. Tá? Acho que não. Por quê? Porque o oposto da ganância é a paralisia. Tá? A paralisia, ela é o oposto completo da ganância. Por quê? Porque se a ganância é você estar disposto a pagar o preço que for para atingir um resultado, né? Fala, Luciano! Fala, primo! E aí, man, tudo bem? Tudo bem, e você, cara? Tudo ótimo. Tá com sono aí, meu? Tô, tava deitado na cama aqui. Eu, Angélica, falei, o primo tá ao vivo. Eu entrei, falei, caraca, tem 80 mil pessoas assistindo ele. Aí eu falei, ela botou a carinha, eu falei um oizinho. Aí cheguei aqui pra te dar um abraço. Os primos são tudo doido, né, Luciano? Tamo aí. Ô, Luciano. Mas parabéns, viu, antes de mais nada, por tudo. A última vez que a gente se falou deve fazer um ano já. Que a gente fez aquela live às 5h03 da manhã, sei lá que horas, só maluco para fazer, você inclusive. Mas o que tudo você que a gente faz é coisa de maluco, né, Luciano? O que você vem construindo aí é super relevante. Parabéns mesmo. Obrigado, Luciano. Eu quero só te fazer uma pergunta, então, antes de a gente despedir aqui para continuar o conteúdo. Vai. Luciano, o que representa legado para você e qual que é o legado que você quer deixar
na sua família e na sociedade? Lembrando que legado é diferente de herança, né? Herança você deixa para alguém, legado você deixa nas pessoas. Eu acho que o legado é o que a gente está tentando fazer um pouco, assim, essa meio convocação geracional de que no Brasil hoje em dia, acho que todos nós fazemos parte dos problemas e as soluções passam por todos nós também. Eu acho que se a gente não colocar a mão na massa, assim, eu acho que no Brasil você pensar em todos é o melhor jeito de você pensar em si. Então, eu acho que o nosso legado é um legado muito mais geracional do que um legado individual. Legal. Porque a gente tem um país tão cheio de potencial, primo, que eu acho que se a gente não... Quando a gente sentar para conversar de novo, quando a gente for bem velho, daqui uns 30 anos, se continuar um país assim, desigual, que não gere oportunidade para todos, eu acho que a nossa geração vai ter falhado. Então, eu acho que legado é muito mais, nesse momento, num país como o Brasil, de uma coisa coletiva, de pensar em todos, do que pensar só no seu próprio umbigo. Acho que é assim que eu enxergo o legado. Que animal, Luciano. Obrigado pela contribuição, cara. Parabéns. Ó, eu tô de pijama e vou dormir. Só deixa eu vir para estar te assistindo mesmo. Mas não fala isso, que os primos não vão dormir, não. Tamo junto não, aqui. Tá todo mundo ligado em você, que ouve mais um pouco. Valeu, Luciano. Se cuida. Fica com Deus, tá? Um beijo a todos aí. Eu também, amém. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Aliás, olha só, eu tô pensando em fazer isso periodicamente, trazer uma galera, porque, gente, eu tenho acesso às pessoas que estão assistindo aqui a live. Se vocês vissem as pessoas que estão assistindo, talvez vocês gostariam de ser amigos de alguns deles. Então, se vocês quiserem que eu chame uma galera assim, vocês me avisam que eu vou chamando uma galera durante a live para fazer algumas perguntas pontuais, tá? Vamos continuar aqui. Ganância é ruim, mas o oposto de ganância também é ruim, velho. Também é ruim o oposto de ganância, tá? Porque o oposto de ganância é paralisia. E a paralisia não vai te levar a nenhum lugar. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, e de novo, qual que é o legal aqui? Eu refleti com muita gente. Então eu tenho conversado com muita gente mesmo. É bilionário, é milionário, é CEO. O meu time inteiro, vocês devem ter visto no Stories. Hoje a gente está em mais de 20 pessoas lá debatendo, refletindo. Eu pego a Bíblia na mão, abro a Bíblia, abro Eclesiastes, eu abro Provérbios, aí eu abro Estoicismo, né? Eu abro tudo, eu fico estudando. E eu começo a colocar pontos uns contra os outros. E se a ganância é ruim e o oposto da ganância também é ruim, o que é bom? O bom é o que está entre a ganância e a paralisia, que é a intrepidez. Só que qual que é o grande desafio aqui? O desafio é que a intrepidez ela é diferente da ambição. Começa por aqui. A ambição, ela não é a palavra certa para usar. Por que a ambição não é a palavra certa para usar? Porque a ambição, se você for procurar na etimologia da palavra, ela é uma coisa ruim. Ela remete a uma coisa ruim. Às vezes a gente usa como intenção positiva, mas ela remete a uma coisa ruim. A uma coisa que às vezes fere os princípios, as regras do jogo. Entende? Então, ambição também não é bom. Ganância não é bom. Tá? Ambição não é bom. E paralisia não é bom. Então, intrepidez é bom. Como que eu sei que eu estou na zona, né, no canal da intrepidez e não estou, por exemplo, no canal da ganância? O que diferencia a intrepidez da ganância e o que diferencia a intrepidez da paralisia? E aqui foi onde começou o debate. E a gente precisa aprofundar nisso para você entender que intrepidez é uma regra do jogo que você precisa respeitar. Tá? Assim como o Neymar lá no jogo feriu uma regra do jogo, mesmo às vezes estando certo, a gente precisa entender quais são os princípios que precisam ser respeitados, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre intrepidez. E eu vou contar uma história para vocês, gente. Ó, a intrepidez é o domínio completo do medo, tá? E eu vou ensinar vocês a executar isso na vida de vocês. E eu vou contar uma história, daqui a pouco na live, de 15 bombeiros que se jogaram no meio de um incêndio. E eu vou contar para vocês como um desses bombeiros conseguiu se safar, tá? Como um desses bombeiros conseguiu se safar. E você vai entender porque na prática esse princípio é tão valioso. Mas já eu conto essa história, tá? O que separa, então, a intrepidez da ganância? O que separa a intrepidez da ganância é uma coisa muito simples, tá? Que é a ética, tá bom? A ética é o que separa a intrepidez da ganância. Ó, se às vezes está com um problema aqui na imagem, só para vocês saberem, se eu estou falando e o áudio está demorando, é só vocês saem e entram de novo, tá bom? Então, como que eu faço para diferenciar isso, né? Intrepidez da ganância? É a ética. Aquela pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa para atingir o resultado, essa pessoa, ela está rompendo um limite que não pode ser rompido, que é a ética.
Beleza? Esse é um grande ponto. Agora, o que Sêneca e Rei Salomão falam sobre ganância? Tá? Sêneca é um dos maiores filósofos de estoicismo, né? Ele diz o seguinte: não é loucura, e a mais selvagem loucura, desejar tanto quando você consegue segurar tão pouco. Olha isso. Imagine você quer todas as mulheres do mundo, mas você daria conta disso? Acho que não, não é? E na nossa vida, às vezes a gente quer tanto, mas a gente nem daria conta dessas coisas todas. Então, será que não seria isso a ganância? Será que faz sentido? E a ganância, ela vai te consumir. E em Provérbios, né, existem alguns aprendizados interessantes. Porque o homem ganancioso, ele não pode possuir as coisas. O homem ganancioso, ele nunca pode possuir as coisas. Pois as coisas vão possuir o homem ganancioso. Você entendeu? É por isso que o homem ganancioso nunca pode possuir nada. Porque todas as coisas possuem o homem ganancioso. Ele se corrompe. Tá? E eu estava lendo Provérbios e existe uma frase que eu vi que mexeu muito comigo, que é importante, que fala de ganância. Olha só. A fazenda que procede da vaidade diminuirá. Mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Então existe um equilíbrio aqui. Existe uma zona ideal, que é a zona da intrepidez. Tá? E quando a gente está falando da ganância, olha que interessante. Existe um cara chamado Sean Quinn. Quem é que já ouviu a história do Sean Quinn? Eu duvido que alguém já ouviu a história do Sean Quinn aqui. Um irlandês. Me comenta aí se você já ouviu a história do Sean Quinn. Me diz aí. Eu quero ver se alguém já ouviu a história do Sean Quinn. Tá? Porque o Sean Quinn, ele é o exemplo perfeito de alguém que foi ganancioso. E sendo ganancioso, se deu mal. O que aconteceu com o Sean Quinn? Sean Quinn é um irlandês que nasceu em 1947. Tá? Aliás, olha só. Mete o aviãozinho aqui. Bota o aviãozinho aqui. Intervalo do jogo. Bota o aviãozinho aqui. Manda para uma galera. Aliás, deixa eu mandar aqui para uma galera também. Vou mandar pro Kaique aqui, ó. Mandei pro Kaique. Manda para uma galera aqui. Essa live, se você achar que tá fazendo sentido para você, eu vou contar a história do Sean Quinn agora. E daqui a pouco eu conto a história dos bombeiros e como você vai aprender a dominar o medo com a história dos bombeiros, tá? O Sean Quinn, ele criou um conglomerado irlandês. Um cara que ganhava muito dinheiro, tá? Ele tinha negócios na área financeira, na área hoteleira, na área de propriedades, energia. Ó, todo mundo que mandou para mais de 10 pessoas essa live no aviãozinho, manda a mãozinha aqui, tá? Esse daqui é o nosso código que você mandou para mais de 10 pessoas, tá? Só para eu saber. E aí ele era muito rico, Sean Quinn. Em 1973, ele tinha 8 mil empregados na Irlanda. Gente, você tem noção do que é gerenciar 8 mil pessoas? Eu não tenho noção. Mas gerenciar 20, 30 pessoas já é difícil. Né? Assim, imagina gerenciar 8 mil pessoas. E o Sean Quinn, né, ele teve muito sucesso. Sucesso estrondoso. E aí, o que aconteceu foi que em 2008, ele ultrapassou o limite da ética. Ele passou a querer o sucesso maior a qualquer custo. E o sucesso maior a qualquer custo, ele te faz pagar um preço muito alto. O sucesso a qualquer custo te exige um preço muito alto para pagar. Na maioria das vezes você não dá conta, não. Você não dá conta. E o que aconteceu com ele foi que ele usou de derivativos financeiros, tá? Porque ele queria ganhar mais dinheiro. Esse cara tinha um patrimônio, gente, de 4,7 bilhões de euros. O que você faria com 4,7 bilhões de euros? É o que ele tinha, tá? E aí, ele apostou em derivativos financeiros. E em 2008, olha só, Sean, ele era o homem mais rico da Irlanda. Se ele pegasse todo o dinheiro dele, nessa época aqui, antes de entrar nesse mundo de derivativos financeiros, ele poderia comprar a Klabin inteira, ele poderia comprar a Via Varejo inteira e ainda continuaria bilionário. Esse era o Sean Quinn na época. Um cara que talvez você nunca tenha ouvido falar. Aí ele foi brincar com derivativos, queria ficar muito mais rico, ele queria ficar muito mais rico. E aí o preço veio. Por quê? Porque ele foi brincar de derivativos exatamente em 2008, quando veio uma das maiores crises globais, gente. Aprendam com as histórias alheias, tá? Sábio
não é necessariamente aquela pessoa que sabe onde quer chegar, mas aquela pessoa que sabe para onde não voltar. Então, se a gente souber para onde não voltar, já temos meio caminho andado, tá bom? E aí o que aconteceu? Sean Quinn, ele era muito famoso, foi brincar de derivativos e perdeu muito dinheiro. E, cara, ele é muito conhecido, né? O lugar que ele trabalhava, que tinha a empresa dele, a equipe dele, era conhecida como Quinn Country. Tá? E a prosperidade, ela tá em entender a diferença entre ganância e ambição. Se você for como Sean Quinn, você vai ser ganancioso e vai entregar tudo. E você não quer entregar tudo. Eu não quero entregar tudo. E olha que maluco, a gente sabe que precisa ser feito para não entregar tudo. Intrepidez. E Sean Quinn, ele começou a perder dinheiro. Ele feriu uma regra do jogo muito grande. Ele feriu a barreira da ética. Ele se tornou ganancioso demais. Ele achou que ele era rei do mundo. Se tornou arrogante. O arrogante, ele perde a humildade. Quem perde a humildade para de ouvir seus conselheiros. Quem para de ouvir seus conselheiros, para de fazer bons planos. E quebra. E Sean Quinn começou a ser perseguido por bancos, pelos seus credores. Ele perdeu tudo. Em 2011, ele decretou falência. Em 2011, ele decretou falência. Tá. E não só isso, mas ele chegou a ser envolvido em esquemas até muito mais pesados do que falência. Tá? E hoje, o império que ele construiu foi destruído. E até hoje é o epicentro de violência e brigas judiciais. Tudo porque ele rompeu o limite da intrepidez para a ganância. Não cometam isso. O mundo, ele funciona de uma forma muito perfeita. O mundo todo ele é equilibrado através de princípios. Então, você não pode confundir, né, as coisas. Porque, veja, se você pensar no dicionário, o Thiago está falando de intrepidez, né? E olha só, quantas vezes a gente não deixa se levar pela ganância, assim como o Sean se deixou levar? Quantas vezes a gente não se deixa levar? Eu já me deixei levar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Foi horrível. Foram as 2 vezes que eu perdi dinheiro na minha vida. Uma eu quebrei, foi quando eu tinha meus 18 anos, eu não tinha sabedoria, ou pelo menos, não é que eu não tinha, eu nem tinha ideia do que era isso. E a segunda vez eu quase quebrei, quando eu me alavanquei, tá? Se você for procurar intrepidez no dicionário, você vai encontrar uma definição que não é a definição que eu estou propondo a passar para vocês. Por quê? Porque não existe essa palavra. Intrepidez no dicionário significa força inabalável diante de uma situação perigosa, tá? Isso que significa intrepidez. No nosso conceito maior e mais amplo de regra do jogo, na ausência de uma palavra que defina isso, a intrepidez para mim significa ter ambição suficiente para não sofrer com a paralisia, mas ao mesmo tempo manter controlada o suficiente a sua intrepidez para não chegar na ganância. Tá? Então é uma zona que você deve respeitar. E no caso do Sean, o que eu quero perguntar para você? Tá? Você se considera ganancioso? Responde no chat para mim aí. Você se considera ganancioso ou gananciosa? Responde para mim se você se considera ganancioso ou gananciosa. Tá? E aí, sai daqui, ô Chupito. Vem cá, Chupito. Vamos dar um isso pro pessoal aqui. Vamos fazer pergunta pro pessoal. Uma pergunta aqui, ó. Você acha que os fins justificam os meios? Tá? Você acha que os fins justificam os meios? Só uma pergunta para vocês. Quantas vezes a gente não fica maluco procurando o melhor investimento? E a gente quer grandes rentabilidades, senão a gente acha que não vale a pena investir. Quantas vezes? Será que isso aqui não é ganância? Será que isso aqui é intrepidez ou é ganância? Entende? Quando a gente quer um retorno rápido e garantido, sabe? Você já quis isso? Será que isso não é ganância? Vou perguntar uma coisa para vocês, sincera. Sabe as pessoas que entram em pirâmides financeiras? Será que essas pessoas não estão ferindo exatamente esse princípio? E será que essas pessoas, que hoje são quase 4 milhões de pessoas no Brasil que entram em pirâmides, será que se essas pessoas, elas não precisariam nem entender os conceitos de pirâmide, tecnicamente? Se elas simplesmente entendessem esse conceito, elas iriam se questionar. Eu estou ganancioso ou estou na paralisia? Se elas entendessem esse princípio, elas iam se safar de um grande problema. E na sua vida, você também se safaria. Entende? Dá um tchau para ele, Espírito. Tá? Então, isso é um princípio importante, tá? Intrepidez. Não existe dinheiro fácil. Só para quem vende, né? A ideia de dinheiro fácil. Então, por exemplo, eu tenho as minhas mentorias, né? E, pô, já abri várias turmas de mentoria. Toda vez que eu abro minha turma de mentoria, eu começo na mesma coisa. Né? Você lembra, amor? Eu começo a vender a turma de mentoria e eu falo assim, gente, ó, vou abrir a turma de mentoria.
Mas eu vou falar uma coisa. Se você não tem dinheiro, se você está endividado, se você não pode, se você não está no momento, eu não quero que você faça. Então, eu sempre faço isso. Entende? Porque eu não quero atiçar essa ganância. Eu quero falar com os intrépidos, ok? Vamos voltar aqui, então. Então, se eu dei o exemplo da ganância, né, de uma história de ganância, que foi de Sean Quinn, o que poderia ser uma história de paralisia que te atrapalharia? E que talvez seja mais próxima do que você imagina. O que poderia ser essa história? Tá? Eu vou contar para você agora. Que é aquela história dos bombeiros, dos 15 bombeiros, no incêndio, tá? Nos Estados Unidos. E eu quero deixar um aviso muito legal para vocês, que é uma coisa que a gente fez pela primeira vez. Eu nunca vi ninguém fazendo, tá? Pelo menos não no nosso segmento. A gente está com uma equipe de tecnologia agora. Olha lá, estamos fazendo coisas que eu sempre quis fazer antes. A gente fez um conceito em que a gente responde várias perguntas dentro desse material aqui, ó. Vocês vão curtir demais, gente. Ó. Várias perguntas dentro desse material, tá? Que são as regras do jogo, regras do sucesso, negócios, pessoais, investimentos, tudo isso. E a gente tem um nível. A gente chega no único nível. E esse nível, que é uma única nota, é uma nota em que eu vou comparar vocês com os bilionários. Hoje eu devo conhecer uns 30 bilionários por aí. Eu estou fazendo uma pesquisa com todos eles e estou fazendo a mesma pesquisa que eu vou fazer com vocês. E vocês vão conseguir se comparar com os bilionários para entender quais são as diferenças comportamentais, tá? E vocês vão curtir demais. Então, quando terminar a live, eu vou postar nos stories para vocês arrastarem para cima e preencher isso daqui. Vocês vão curtir muito porque vai aparecer um gráfico para vocês. Vai aparecer um gráfico parecido com esse daqui, ó. Olha que animal, quer ver? Um gráfico parecido com esse. Olha que bacana. E vai aparecer um nível, o seu nível de legado. Tá? Então, não saia daqui no final da live, eu vou passar para vocês como acessar isso de graça também, tá bom? Mas antes, deixa eu contar a história dos bombeiros para vocês. Tá? E a mãe, nossa, eu preciso falar um negócio para vocês. Absurdo, muito bom. Mas já falo também. Então, vamos lá. Uma brincadeira muito sadia dos dois. Meu Deus, é brincadeira de irmãos, né? Bom, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem, ok. E o Tarantino fica todo mal, né? Quando ele faz isso, ele vai dar beijinho nele depois. É bruto. Então, deixa eu contar a história dos bombeiros, tá? O que aconteceu? No caso dos bombeiros, gente, teve um grande incêndio, tá? Isso aqui ficou conhecido como a tragédia de Mengush, tá? A tragédia de Mengush. E a tragédia de Mengush foi uma história trágica, tá? Mas, lembra, sob a ótica do estoicismo, a gente não pode controlar o que já aconteceu, mas a gente pode controlar o que vai acontecer daqui para frente, certo? Então, vamos aprender com isso. O que aconteceu? Tinha um C-47. C-47 é um aviãozão gigantesco, assim. Tinha uma floresta, um incêndio gigantesco em Montana, tá? Fogo de 15 metros, assim, pegando fogo. Cara, alguém precisava ir salvar. Alguém precisava salvar a floresta, né? Precisava dar um jeito de resolver a parada. Pularam 15 bombeiros corajosos lá, tá? Pularam 15 bombeiros corajosos. E quando eles pularam lá, o que aconteceu foi que tinha muito fogo. E assim que eles caíram lá, os 15 bombeiros, eles perceberam que eles iriam morrer. Olha isso, perceberam que iriam morrer. Fogo para todo lado, não tinha para onde fugir, os equipamentos deles não eram suficientes. Eles perceberam que iriam morrer. Nesse momento, todos os bombeiros, eles ficaram paralisados, eles não sabiam o que fazer. Tentaram apagar incêndio e tal, mas não dava. Eles ficaram paralisados, foram consumidos pela paralisia. Tá bom? E o que aconteceu foi que um desses bombeiros teve uma ideia. Ou seja, ele fugiu da paralisia. Os outros ficaram paralisados. E a ideia dele foi o seguinte. Tá vendo? Tá vindo um grande incêndio para cima de você. Tá? E vindo um grande incêndio para cima de você, ele pensou assim, esse bombeiro. Eu vou criar um mini incêndio. Então tinha um fogo gigante vindo, ele falou, vou criar um mini incêndio. Então ele criou um mini incêndio para que esse mini incêndio consumisse toda essa matéria-prima antes do incêndio maior chegar. Porque se isso acontecesse, esse fogo ele iria acabar e não iria chegar nele. O
que aconteceu? Os outros eles ficaram com muito medo. Fugiram. Tá? E dos 15 bombeiros, 13 morreram. 12 morreram. Tá? Isso aqui foi conhecido como incêndio de fuga depois disso. 12 bombeiros morreram, porque eles ficaram paralisados. 2 conseguiram se salvar. E esse daqui foi responsável por esse ato heróico. Porque ele construiu, né? Ele fez esse mini fogo, ele conseguiu se safar. Então, o que a gente aprende com isso? Que não importa a situação. Se você se paralisar, você já era. Na sua vida, você já era. Então, por exemplo, eu falo com 15 milhões de pessoas todos os meses aqui. 15 milhões de pessoas. Uma das coisas que eu mais ouço é: primo, eu quero investir, mas eu tenho medo de perder o dinheiro. Sabe isso? Quando você pensa assim, o que aconteceu? Você está paralisado. E a paralisia não vai te levar a nenhum lugar. Nenhum lugar. Quando a pessoa quer empreender, mas tem medo de não dar certo e se obriga a viver como CLT. Nada contra o CLT, claro, né? Mas a pessoa às vezes abre mão de algo muito grandioso que ela poderia fazer, porque às vezes era isso. Só que ela ficou com medo. Se paralisou, se deixou paralisar. Quando a pessoa quer ganhar mais dinheiro, mas ela não investe 1 hora do seu dia para descobrir como. Cara, isso aqui é paralisia completa, velho. Se você se deixa paralisar, você já era. Tá? Então, os dois extremos são ruins. A paralisia e a ganância. A intrepidez é a zona ideal. Tá? Então, olha só. O que Provérbios diz sobre a paralisia? E perceba que a vida só acontece para quem tem intrepidez. Você não sabe o que é intrepidez. Aprendeu um termo novo hoje. A vida só acontece para quem tem intrepidez. E muitas vezes nem os intrépidos sabem que eles têm intrepidez, que eles são intrépidos. Mas eles são. Às vezes por uma questão tácita. Mas agora você sabe teoricamente que é isso que você precisa. Então você pode ir atrás. Você pode ir atrás intencionalmente. Não precisa esperar alguma coisa cair do céu. Tá? Porque agora você já sabe disso. Mas vamos lá então. O que Provérbios diz sobre paralisia? O que Provérbios diz é o seguinte. Provérbios 20, tá? Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Rei Salomão diz que o oposto da riqueza não é a pobreza. Ele diz que é a preguiça. Né? Ele diz que é o sono. A paralisia é isso. Você está paralisado, velho. Eclesiastes 10, também Salomão. Olha só, por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Paralisia, velho. Paralisia te gera isso. Vamos falar de ganância. Epicuro diz: é loucura um homem orar aos deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo. Cara, fala sério. Você tá lá, você tá paradão, inerte, não se mexe. E você vai ficar aqui só rezando e não vai fazer nada, velho? Para. Tem gente que é religiosa e acha que é isso, é só rezar e cai tudo do céu, né? Não é. Porque você precisa fazer a sua parte. Olha o que Marco Aurélio diz. Marco Aurélio, o último dos grandes imperadores de Roma, ele fez um texto com muita discernimento do assunto. Eu vou ler para vocês muito rápido, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Vou tirar os comentários, tá? Estou vendo muitas lâmpadas aqui. Vou tirar os comentários. Perceba. Pense em seus muitos anos de procrastinação. Como os deuses repetidamente concederam a você mais períodos de graça dos quais você não aproveitou. Então, olha só. Pense nos muitos anos de procrastinação. Procrastinou muito. Como os deuses repetidamente consideram a você muito mais períodos de graça dos quais você não aproveitou. Agora é hora de perceber a natureza do universo a que você pertence. E desse poder de controle de quem você é descendente. Você é descendente desse poder, né, de controle que você tem sobre a natureza do universo. E para entender que seu tempo tem um limite definido para isso. Você não pode procrastinar para sempre. Você tem um tempo definido para isso. Se você procrastinar pelo resto da vida, você já morreu e só não enterrou, velho. Essa é a realidade, tá? Use-o, então, para avançar sua iluminação. Ou ele irá embora e nunca mais estará em seu poder novamente. Isso é o que diz Marco Aurélio.
Ok? Isso é o que diz Marco Aurélio. Isso é muito inteligente. Então, que tipo de vida que você leva, sabe? Será que esse tipo de vida é tão diferente da morte? Será que o seu jeito de viver é tão diferente de morrer de fato? É uma reflexão que eu passei a me fazer. Cara, o que a gente está fazendo, velho? O que a gente está fazendo? A gente pega, dorme, acorda, cansado, toma um café, pega transporte público, ou carro, ou Uber, seja lá, vai para o trabalho, senta igual um robô, resolve um monte de tarefas sem sentido nenhum, sem propósito algum. Aí eu vou, pego meu VR, almoço, termino o meu almoço, eu volto para o escritório, preencho mais planilha, falta 1 hora para dar meu horário, vou enrolar, preencho mais planilha, deu 1 hora, acabou, vou embora, arrumo minhas coisas, pego o transporte, pego o trânsito, sou assaltado no caminho. Minha vida é um saco. Chego em casa cansado, vou ligar para pegar a insignificância da minha vida sem propósito, vou assistir uma série sem sentido, que eu vou me viciar, dar dinheiro para os outros, não realizar nenhum dos meus sonhos. Vou assistir essa série até o fim, porque eu não tenho mais nada para fazer. O preguiçoso, ele está morto mesmo sendo vivo. Entende? O preguiçoso, ele está morto mesmo sendo vivo. Não é uma vida sem sentido. E aí você dorme. E você dorme ansioso. E você vai acordar no despertador. E vai apertar o snooze várias e várias e várias vezes. Porque você não quer começar o seu dia. Então você precisa se decidir. Você quer ser um intrépido? Ou você vai continuar sendo alguém com paralisia ou ganancioso? Porque o ganancioso, ele pode se contentar no curto prazo. Mas no longo prazo, o tempo é o carrasco dele. O tempo, ele é o juiz dos humildes e o carrasco dos arrogantes. Não seja esse cara ganancioso. A ganância vai te levar à arrogância. A arrogância vai te tirar bons conselheiros. Eu conheço gente que é muito boa no que faz, mas fere princípios. Eu tenho pessoas que poderiam ser grandes amigos. Grandes amigos. Tá? Cada hora do nosso passado pertence à morte e a gente não se dá conta disso. E eu tenho grandes amigos. Aliás, grandes profissionais que poderiam ser grandes amigos, que são muito bons no que fazem. Que já se provaram que são muito bons no que fazem. Muito, muito bons. Mas nesse excesso de qualificação, essas pessoas se entregaram à ganância. E nesse momento elas estão dispostas a pagar o preço que for, a fazer o que for. Os fins justificam os meios para essas pessoas. Elas estão dispostas a passar a perna nos outros. Elas estão dispostas a falar coisas que só satisfaçam o seu ego. Mas no íntimo delas, elas são lobos em pele de cordeiro. Eu conheço gente assim. Eu ajudo muita gente. Eu ajudei muita gente. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas também ofereceram uma ajuda que não foi genuína. E no tempo a gente percebe isso. E quando a gente percebe isso, é um meio caminho para que o mundo comece aos poucos a perceber. E as pessoas desperdiçam um potencial incrível. E é uma grande pena. E eu estou falando de pessoas que eu conheço. E é uma grande pena. Infelizmente, grandes potenciais de amizade e negócios perdidas por causa de princípios feridos. E eu não quero compactuar com esse tipo de coisa. Prefiro me afastar. Tá? Pessoas que usam a palavra sem sentido. Pessoas que, enfim, se afastem desse tipo de gente. Tá? Vamos lá. Eu quero propor duas coisas para vocês hoje. Duas coisas para vocês, tá? Primeiro, eu quero saber o seguinte. Fez sentido? Fez sentido a intrepidez para vocês? Se vocês fossem intrépidos, vocês acreditam que isso aqui traria mais resultado para vocês? Tá? Isso é um ponto. Segundo, ontem eu falei sobre as 4 virtudes cardinais do estoicismo. A primeira delas é a coragem. A coragem, ela é a virtude mais importante, porque é com ela que você pode realizar todas as outras grandes coisas na sua vida.
E uma das coisas que eu vou propor agora exige um ato de coragem. Exige um ato de coragem, tá? Então, eu vou propor duas coisas. Uma delas, ela é assim, uma coisa que eu nunca vi antes, tá? E vocês vão curtir muito. E essa primeira coisa é a seguinte. Eu vou colocar um stories agora com arrasto para cima. E nesse stories, vocês vão responder um questionário simples, só com um botãozinho. E vocês vão conseguir ter uma noção do nível de legado que vocês têm. E eu não vou divulgar ainda, mas eu estou fazendo uma pesquisa para entender qual é o nível de legado dos bilionários no Brasil. É uma pesquisa que nunca ninguém fez. Nunca ninguém fez, tá? E eu vou fazer pela primeira vez isso. Vou usar esse acesso que eu tenho, não só para benefício próprio, mas para vocês também poderem aprender com isso, tá? Além disso, eu vou pedir uma coisa para vocês que é um ato de coragem, tá? Eu entendi, ao longo da minha vida, algumas coisas. Eu entendi que muita gente quer mudança, a gente não está disposto a gente quer, mas a gente não faz, né? A gente quer, mas a gente não faz. Eu estou emagrecendo muito agora. Por que eu estou emagrecendo? Porque eu me comprometi com isso. O tempo todo vocês postam, nossa, tá magrinho e tal. Por quê? Porque eu me comprometi. Como? Porque eu me comprometi com vocês. Porque se eu não bater na meta no final do ano, vai ficar feio para mim, né? Eu criei uma disciplina enorme ao investir. Todo mês eu invisto o meu dinheiro da mesma forma, acompanho meus investimentos da mesma forma, de forma disciplinada. Por quê? Porque eu me comprometi publicamente a investir publicamente, tá? Então, quando eu me comprometo com outras pessoas, eu aumento as minhas chances de atingir um grande resultado, tá? Então, querer uma coisa, decidir é outra, se comprometer é outra, se comprometer publicamente é outra coisa. Então, eu quero que vocês se comprometam, participar desse desafio comigo. Gente, o que a gente está fazendo aqui é um movimento tremendo. A gente tem aqui, ó, mais de 90 mil pessoas, tá? Mais de 90 mil pessoas aqui. Isso aqui é uma coisa grandiosa. Assim, eu não sei se vocês conseguem enxergar o que eu enxergo. Porque daqui a gente começa a levar esse conhecimento prático para muita gente ao nosso redor. Cada um impacta a sua própria família, seus colegas de trabalho, a gente cria um movimento gigantesco, tá? E daqui a gente começa a crescer e jogar isso aqui para todo lado. Então eu quero o comprometimento de vocês. Alguns de vocês já criaram um grupo no WhatsApp para vocês formarem o próprio mastermind de vocês. Quem não criou ainda, eu vou te dar uma missão hoje. Crie esse grupo no WhatsApp e tenha entre 3 e 10 pessoas nesse grupo. Não passe disso. É importante. E todos os conteúdos que eu mando no WhatsApp, eu quero que vocês mandem, reverberem nos grupos de vocês. Tá? Então, como faz para receber o mapa mental? Cara, você manda uma mensagem no meu WhatsApp, que eu ponho no Stories, você recebe o mapa mental. Pega o mapa mental, manda no grupo do WhatsApp de vocês. Pega um conteúdo que eu mando lá, manda no grupo de vocês. Comecem a fazer isso, a pegar esse conteúdo e disseminar no grupo para que vocês discutam. Por exemplo, não dá para a gente pegar agora 100 mil pessoas sem estar todo mundo conversar. Não dá. Precisa ser uma coisa mais unilateral. Tá? Agora, no grupo de 3 a 10 pessoas, dá para vocês conversarem. Então, façam isso, criem um grupo. Segundo, eu vou desafiar vocês agora a se comprometerem de participar durante esses 21 dias do nosso desafio. Eu vou dar 2 possibilidades para vocês. Tem gente que tem dificuldade de falar para a câmera, né? E se você conseguir fazer isso, isso é um ato de coragem, é um ato de comprometimento, tá? Então, deixa eu até tirar aqui os comentários. Então, eu te desafio a fazer o seguinte. Crie um stories no seu Instagram, faça um vídeo dizendo por que você se compromete a participar desse desafio todos os dias, sem errar, inclusive sábado e domingo. Faça isso. E eu não estou fazendo isso por nenhum outro motivo que não seja para você se comprometer. Tem gente que não consegue pôr a cara. Faça algo escrito. Faça algo escrito, mas se comprometa publicamente, tá? Eu vou mandar agora no WhatsApp para vocês os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são os mandamentos que eu me comprometo com todos vocês e eu quero que vocês se comprometam comigo também, tá? Me marquem, nem que seja pequenininho nos stories. Por quê? Porque eu vou passar agora das 11 da noite até meia-noite vendo todos os stories que eu conseguir, eu vou ficar eu e a Cá, e a gente vai repostar todos que a gente achar legal. Então faça o stories, se comprometendo a participar do desafio, me marca para eu poder enxergar, eu vou compartilhar todos que eu consegui ver e achar que são legais, tá? Então, monte o grupo no WhatsApp,
façam esse vídeo e postem os mandamentos que vocês se comprometem a seguir, tá? Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Hoje deu a louca no Kaique. Todo dia a gente faz um sorteio para quem participa aqui, tá? E o Kaique, ele é louco, maluco. E aí ele pegou e, olha só. Hoje o sorteio é o quê, amor? É o boné O tênis e a garrafa, né? os kits. A gente vai lançar um tênis como o Alexandre Birman. Olha que legal. O tênis do primo, tá? Então a gente está sorteando um par de tênis hoje para todo mundo. Olha que maneiro. A gente vai mandar, claro, no seu par. O primeiro, né? Vai mandar o boné e uma garrafa do primo. Esse tênis aqui ninguém tem, tá? Ninguém tem, ainda não chegou nas lojas, nada disso. Então a gente vai sortear tudo isso. Para participar do sorteio, é só você, na frase do dia, que é o mandamento do dia, comentar marcando 2 pessoas. Só isso. Só isso. E se você curtir a frase do dia, achar que faz sentido, estiver curtindo a live, me ajuda a divulgar ela para mais pessoas, para que amanhã a gente possa continuar esse movimento incrível e continuar o conteúdo. Tá bom? Primos, grande abraço para vocês. Postem um vídeo. Eu vou agora ficar das 11 à meia-noite assistindo todos os vídeos que vocês fizerem. Se comprometendo com isso, me marca. E, gente, tá sendo uma honra fazer esse movimento, participar desse movimento com vocês todos, tá bom? Obrigado pela confiança. Amanhã estamos juntos de novo, 9h57. Valeu!